Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e hoje eu tô aqui junto com a Mari e a gente vai falar sobre músicas que inspiram viagens. Primeiramente, eu queria agradecer que esse episódio tem o apoio da Bancorbras, empresa de turismo com mais de 40 anos no mercado, e o Clube de Turismo Bancorbras, que ajuda você a planejar suas viagens com opções de diárias em hotéis no mundo todo. A gente também agradece o apoio da Mosa Língua, um aplicativo em versão web e mobile, focado em frases e palavras que te permitem dominar o essencial de um idioma para viajar. Perfeito para o tema, porque se você está indo para algum lugar que você quer conhecer um pouquinho mais sobre a língua, é sempre interessante você ter essa informação. Ou se quiser saber o que você está cantando em outra língua, também é importante. Vamos lá, estamos falando sobre músicas que inspiram viagens, Mari. A gente teve a participação de um convidado que foi muito legal, que inspirou inclusive esse episódio, o Jorge, e daqui a pouquinho a gente vai entrar com a participação dele, mas antes a gente estava aqui conversando, eu e a Andrea, e a gente também viaja inspirado em filmes, livros e também em música. E a gente já tem outros episódios falando de filmes e viagens, e eu acho que a música ela é tão importante e ela faz parte do nosso imaginário todo, né, que às vezes a gente não percebe que está indo para um determinado lugar sugestionado por outras coisas, né, do passado. Você tem algum tipo de música que te marcou e que você, quando viajou, também teve essa conexão? Na verdade, eu acho que é bem isso que você falou, é uma coisa quase que subconsciente, que você talvez não perceba que você é instigado a um destino ou outro por causa de uma música. Mas, pessoalmente, o que eu tenho não só a gente gosta muito de música aqui, como quando viaja, principalmente quando viaja de carro, eu, em geral, faço uma playlist que lembra aquele lugar. Então eu gosto de colocar a música tocando para os lugares que a gente vai. E aí eu tenho dois grandes exemplos de lugares que eu fui conhecer inspirados por música. Primeiro, assim, eu gosto muito de Frank Sinatra. E uma das músicas prediletas minhas dele é a que diz assim, Chicago, my kind of town. E eu sou apaixonada por Chicago. E eu, assim, subconsciente ou não, eu vejo uma relação direta nisso. Então a música me inspira a cidade e a cidade me inspira a música, né? Chicago realmente é uma cidade fantástica, sou apaixonada pela cidade e sou apaixonada pela música de Frank Sinatra que fala de Chicago. E a outra? A outra é no sul do Brasil, que eu fui conhecer Pelotas e a Lagoa dos Patos, porque os meus pais são gaúchos. Esse era um lugar que eu não conhecia, todo mundo me falava mais ainda do sul, do Rio Grande do Sul, né? Assim, meu pai conhecia o Rio Grande do Sul inteiro, mas eu cresci escutando Cleiton e Cledir, que é uma dupla de música eclética, hein, Andrea? Eu sou super eclética, mas eu gosto muito de música brasileira, né? Cleiton e Cledir, ele é uma dupla muito tradicional do Rio Grande do Sul, de música brasileira, né? Música regional, mas música brasileira. Não, e é exatamente isso que eu vou te interromper para falar. Não só a gente viaja por causa de músicas, quando a gente viaja, a nossa música é o lugar onde a gente se sente em casa, onde quer que a gente esteja no mundo. Com certeza, né? Você ouvir eu ouvi bossa nova tocada num bar de jazz em Chicago ou em Nova York, como já aconteceu, é fantástico. A gente é muito legal. Você conhece de lá. Tá entendendo? Eu consigo. E aí, assim, voltando ao Cleiton e Cledir, eles têm uma música que chama justamente Lagoa dos Patos. O refrão da música. Eu não vou cantar aqui porque eu sou péssima cantando, assim, tenho uma vergonha de karaokê, mas o refrão da música falada. Essa vergonha a gente não vai passar. Gente, Lagoa dos Patos, dos sonhos dos barcos, mar de água doce e paixão. E eu precisava conhecer a Lagoa dos Patos por causa da música. Por causa da música, tá vendo? Não precisa ser Nova York, nem Chicago, pode ser uma coisinha bem mais perto. Foi o que aconteceu com a esquina da São João. Outra coisa, exatamente. Um ponto turístico, a esquina da Ipiranga com a São João, quem nunca ouviu a música? Ou então, tem mais uma que eu lembrei agora. E eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa multinacional, sem fazer propaganda da empresa, mas trabalhei 10 anos numa multinacional e quando a gente foi abrir loja no Rio de Janeiro, eu ia para o Rio de Janeiro semana sim, a outra também. E um dia o meu chefe me perguntou, quando eu estava voltando, falou assim, e aí, como estava o Rio de Janeiro, dona Andréa?
E aí eu respondi pra ele, olhei assim, foi tão natural, falei assim, o Rio de Janeiro continua lindo. Essa é clássica. É difícil até falar que o Rio de Janeiro continua lindo sem dar uma cantada. Pois é, nossa, me veio a imagem na cabeça. Você tá vendo assim, é quase subconsciente mesmo. A música tá muito presente nessa inspiração pra viagem. É. E a minha é a da Annie Lennox, que é aquela I Travel the World in Seven Seas. Essa quando começa põe nas alturas, porque é a minha música. Então não é nem específico, é os 7 mares mesmo, é tudo. Adoro. Mari pelo mundo, não é à toa. Nossa, às vezes eu acho que essa música, ela tá em todos os momentos de viagem da minha vida, porque não tem uma que eu não viajo que eu não lembro dessa música. E eu acho que é isso. E aí a gente conversou com o Jorge, que acabou, não só ele gosta muito de música, também trabalhou com música e aí fez uma trajetória com muitas músicas de muitos países e foi uma conversa muito bacana e a gente vai escutar agora. E no episódio de hoje conversamos com Jorge Guachache sobre suas trilhas sonoras de vida e viagens. Da TV para o rádio e para vários estilos musicais, Jorge foi compartilhando com muitos ouvintes essa riqueza musical das Américas. E agora ele compartilha com os ouvintes do podcast Mari pelo Mundo também. Então vamos lá, tudo bom, Jorge? Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual o horário que vocês estão ouvindo aí. Jorge, conta um pouquinho da tua trajetória, como você chegou na música, mais um pouquinho antes também. Nossa, um pocão antes. Bom, eu, como te disse em off, de formação, sou cirurgião dentista aqui pela USP, né? Mas eu tenho o lado da família, nós somos de origem síria. No meu lado da família é óbvio da culinária, então nós tivemos restaurante árabe na região da 25, que aliás é o meu berço, 25 de março, então desde pequeno tenho a cultura bem forte na árabe, né? E então, indo para o lado artístico, em função disso, eu comecei assim, sem querer ser descoberto e participar de produções que envolviam o tema árabe, porque, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem mexer com isso, principalmente no lado artístico-cultural. Quem conhece normalmente é tímido, pessoas que não gostam de aparecer. Eu já, nessa área aí, não tenho esse problema. Então, para mim, está tudo certo, vamos em frente. E depois de terminada a faculdade, eu retomo esse meu lado artista e viro, entre aspas, participante de comerciais, primeiro com o tema árabe, porque as pessoas me buscavam como referência para produzir. Fui convidado para fazer uma participação em programa de rádio de música árabe, Rádio Imprensa FM de São Paulo, onde eu permaneci praticamente também um ano e pouco. E em troca dessa minha participação, divulgava o restaurante da família, que era um restaurante também tradicional na região da 25. O restaurante teve quase 50 anos, né? E depois do falecimento do meu pai, eu segurei por um tempo, e aí ficou muito complicado com o consultório, com o restaurante. E do programa árabe eu fui convidado a permanecer na rádio, entrei pelo lado latino, e aí nós tivemos essa maratona, né, de começar pela música espanhola, depois fomos para o lado de pop latino, que entrava também tango, entravam os boleros, né? E aí eu fui descoberto pelos fãs-clubes aí de Shakira, Ricky Martin, Luiz Miguel e tantos outros aí que bombavam na época aqui, né? E depois eu migrei para a salsa, e a salsa eu tive praticamente 5 anos rolando salsa, e até ser descoberto pelo consulado aqui de Cuba, me convidou para uma reunião no consulado, e lá eles me propuseram uma visita, porque como é que alguém pode
estar falando de Cuba, falando de algum destino sem conhecer, tá? Então me convidaram, fui uma semana para Cuba com essa desculpa de que eu iria conhecer o país. E de fato conheci, fui mega bem tratado, fiquei nos melhores hotéis da rede Meliá, 5 estrelas, varadeiro, tudo que tem direito, né? Mordomia total. Mas, na verdade, eu quando cheguei lá, me levaram para uma cerimônia oficial no Ministério da Cultura. Então eles falaram, hoje você tem um compromisso, nós vamos passar aqui no hotel tal hora, nós temos que ir até o Ministério da Cultura. Eu falei, tá, né? Vamos lá no Ministério da Cultura. Cheguei lá ao Ministério da Cultura, já estava preparada uma cerimônia com o ministro, ele fez um discurso lá, eu só assim, né? De quem estão falando? O que é isso, né? E aí ele me traz emoldurado um diploma com o meu nome, dizendo que a partir daquele momento eu estava sendo nomeado oficialmente a voz da música cubana no Brasil. E eu recebi aquele título, assim, embasbacado, né? Para responder. E aí ainda ganhei um Rum Havana Club, que é o Rum Havana Club você encontra aqui nos supermercados e tal, mas aquele que eles me deram era a reserva especial do governo, era uma garrafa assim de coleção, né? E ficou uma promessa, que foi cumprida, aliás, de receber aqui no meu programa todos os grandes nomes da música cubana, quando viessem para cá, eles já viriam com uma recomendação de passar no meu programa, tá? Na hora, poxa, que legal, né? Mas não dei muita bola para essa história. E no final das contas eu acabei recebendo Omar Portuondo, tá? Tive com Ferrer, antes de falecer, Banda Los Bambam, olha, os maiores nomes da música cubana, todos foram entrevistados por mim. E assim, as pessoas nem acreditavam, tanto que eu me meti a besta, desculpa o termo, quando eu entrevistei a Omar Portuondo, e eu falei, eu vou fazer uma homenagem para ela, e comecei a cantar uma música dela, tá? E de repente ela engatou um dueto comigo. Aí até hoje, quando eu lembro daquilo, eu falo, meu Deus, eu cantando com o Mara Portuondo em dueto na rádio, indo pro ar, tudo isso, né? São bons tempos, boas lembranças, né? É a paixão, assim, quando a gente tem uma paixão por conhecer outras culturas e conhecer outros países e tudo. Quando a gente fala, eu gosto de viajar, é uma coisa assim tão mais ampla, né? É a música, é a gastronomia, são as raízes da família, é todo um conjunto de coisas, né, que a gente vai... e são caminhos que vão se fazendo ao longo do tempo. A gente não sabe que começou com uma coisa e... eu, graças a Deus, eu tenho assim uma cultura bem vasta. Fui diretor cultural do Esporte Clube Sírio de São Paulo, participei de muitas organizações. Aliás, eu tive a Copper Lines me patrocinando no meu programa praticamente 2 anos, e era a época que eles estavam implantando a Copa aqui em São Paulo. E aí a comunidade panamenha, que é pequena, né? Os panamenhos aqui em São Paulo, eu acho que devem estar numa faixa de 200, 300 pessoas, tá? E aí queriam me nomear também como um membro da comunidade panamenha, em função de estar com a Copa, e principalmente porque eu comecei a tocar as músicas salsa, e também no Panamá é forte isso, né? E o Rubem Blades, que é um panamenho famoso, né? Eu gosto até hoje das músicas. Eu recomendo a vocês procurarem o Rubem Blades para ouvir as músicas, porque as letras são sensacionais, tá? E aí a comunidade panamenha meio que me adotou. É engraçado essas coisas, né? E também tive esse outro lado com os colombianos, né? Porque a Colômbia tem o lado de salsa também, né? Eu
sonava muito a salsa cubana. A salsa da Colômbia é uma salsa mais rápida para dançar. O pessoal que dança prefere a salsa colombiana porque ela é meio pauleira, né? Bem legal. Né? E a gente está falando de uma época que não tinha assim tanto, por exemplo, hoje a gente coloca lá no Netflix, Espanha, Argentina, pega lá vários filmes e aí maratona aqueles filmes. E música também, vai lá no Spotify, pega lá as músicas, tá tudo na mão, né? Antes a gente tinha a influência que vinha nas grandes massificado, né? E era difícil achar um filme estrangeiro, um filme francês. A gente era um trabalho conseguir alguma coisa fora do... Muito. Né? Eu, para conseguir as músicas, porque quando você entra numa loja aqui para comprar um CD, não tem, assim, atualizado. Você vai achar lá, Guantanameira. Oh, meu Deus do céu, eu vou ficar tocando Guantanameira. Não é a minha proposta. Eu quero mostrar para vocês o que está rolando lá, quais são os sucessos. Músicas atuais também, né? Quando a gente fala de uma música cubana, uma música argentina, não é aquela única, né? Não é só tango. Né? E eu terminei, para você ter uma ideia, o meu programa com mais de 3.000 CDs. A minha discoteca, entre aspas, são 3.000 CDs que eu rolava no programa dos mais variados gêneros e coisa. Aí eu comecei uma época, procurar o que rola nessa América Latina, o que toca no Peru, né? Chabuca Granda, não sei o quê, porque ela gravou com Caetano Veloso. Aí você ia lá buscar a bibliografia da mulher para ver o que era, né? E na Venezuela, enfim, a América Latina, ela é rica, né, em cultura. Aqui o Brasil é um país continental e esses outros países são pequenos e a gente tende a se achar superior a eles, né? Isso eu pelo menos penso que é assim, né? Todo mundo aqui julga... Ou às vezes superior, ou às vezes excluído, porque eles têm algo em comum que a gente não tem, que é a língua, né? E dessa trajetória de música, o que te encantou mais, assim, passando por todas essas fases, assim, qual que é a que mais marca, assim, quando você escuta? Olha, assim, eu falo árabe fluente, tá? Então, meu árabe é fluente, como eu te disse, tá no sangue, né? E então, quando eu vejo alguma coisa árabe, eu paro para ver, opa, tá rolando alguma coisa. E a música latina foi assim, é algo que te apaixona aos poucos, né? Você vai curtindo, vai gostando, vai entendendo as vertentes da música latina. Então hoje, assim, eu sou um fã incondicional de música árabe e de música latina. Aí você vai falar para mim, e a música MPB brasileira, não sei o que, eu não entendo nada. Não sei, se você me falar fulano de tal, não sei quem Mas tem um monte de estrangeiro que é apaixonado pela claro. bossa nova. Então tem não, essa bossa troca. nova, não, mas bossa tem nova, essa troca bossa cultural. nova, bossa nova é um negócio muito gostoso, muito legal, eu curto. Eu sou um cara assim mais clássico. Se você quiser pôr um jazz, um Latin jazz, eu vou te dar, procura Latin jazz, você vai ver que delícia que é curtir um Latin jazz, tá? É uma dica para vocês também. E qual foi a música assim que você escutou e falou, não, essa vale a pena eu conhecer esse lugar, esse país, essa cidade, em busca assim um pouco mais além da música? Olha, como eu te disse, eu fui parar em Cuba. Eu lá em Cuba, você tem a música cubana rolando nas esquinas. Aonde você vai tem música cubana. Porque o esquema lá é assim, o governo fomenta que o pessoal tenha formação. Porque o músico cubano, ele não é um cara aí que é um cara que caiu de paraquedas. Ele vai lá estudar música, ele não paga, ele aprende, mas em compensação em troca, ele tem que doar tudo o aprendizado dele para os outros, passar a cultura. Então, por isso é que os artistas cubanos,
eles têm por obrigação 2 vezes por ano viajar para fora de Cuba sem pensar em ganho. O máximo que eles podem ter é estadia e alimentação, tá? Para não ter prejuízo. Então é esse momento em que eles estão oferecendo tudo que eles têm. E o outro lado, para os artistas que estão começando lá, eles têm a oportunidade de gravar CDs, que hoje, naquela época era pirataria, né? Falar pirata, tudo é pirata. Mas eles gravavam como sendo oficial, era pirata, mas era legalizado, vamos dizer assim. E esse pessoal podia vender na rua. Então eles paravam em qualquer canto lá para tocar e colocavam abertamente os CDs, que era a forma deles ganharem algum dinheiro, porque, diferente do que as pessoas possam imaginar, os salários lá em Cuba são muito baixos. E aí você percebe que tem algumas coisas, né? Hoje está mais tranquilo. E você foi naqueles Buena Vista Fui. Social Club? Copacabana Tropicália, uma coisa assim. Fui como... O problema é que eu estava como convidado do governo, então eu estava sempre na mordomia, né? Melhor lugar, VIP. Eu chegava na mesa, já estava lá 10 garrafas de rum e não sei o quê, né? Mas assim, é um show para americano, não é uma coisa assim meio show de variedades, né? Aquelas vedettes que entram cheias de pluma e fazem aquele mise-en-scène no palco e Não tal. é a experiência tão local. Né? Não, local você tem que ir realmente... o que é o ritmo é a salsa. Tá? Existem outros ritmos, né? Dançom, boleros cubanos e tal. Eu aqui recebi um grande músico, que é do Latin Jazz, que todo mundo pode procurar e vai achar, que é conhecido, Chucho Valdés, pianista. E eu recebi o Chucho Valdés e a irmã dele no meu programa. E o Chucho me convidou para voltar para Cuba e ficar na casa dele como hóspede dele, né? Foi muito bacana essa experiência, mas não fui, né? Fiquei na casa dele, né? Porque eu não gosto de abusar dessas coisas. Mas então é isso, em ritmos, é riquíssimo lá, é um país assim extraordinário. Claro, quando você vai para qualquer país, né, a gente quer ver o local, o que faz o morador, não o turista, né? Então você tem, óbvio, atrações para turistas, né? E atrações que são restaurantes, sei lá o quê, clubes fechados, que vai o público deles, que é onde de vez em quando eu falo, eu quero ver onde é que vocês dançam, né? Então você acaba indo. Aqui em São Paulo, você tem algumas referências, né? Por exemplo, o Bourbon Street ainda tem aos domingos, o domingo de salsa da casa, com música ao vivo, bem legal. Mas é um estilo, vamos dizer assim, mais turismo, né? Mais gente que vai para curtir. E tem um barzinho na Vila Madalena chamado Conexión Caribe, que é de um cubano, que é um barzinho pequeno, que é onde a comunidade latina vai. Então, esse é um lugar bem legal para ir. São coisas que tem que explorar, né? Porque se a gente coloca só no Google onde tem música, vai aparecer os mais tradicionais, assim, mais turísticos mesmo, né? Mas se você for bem, assim, com quem conhece, sim, aí vai descobrindo onde toca, sim, a roda de samba, onde tem a música latina. Eu quando descobri esse barzinho Conexión Caribe na Vila Madalena, eu me sentia fora do Brasil, porque só tinha gringos, só latinos e tudo quanto é lado, e eles se confraternizam, porque para eles, assim, poxa, o cara é da Colômbia, e eu sou do Panamá, eu sou de não sei de onde, e eles se reuniam ali, e ali, claro, o que impera é o idioma espanhol, né, castelhano, né, a gente aqui no Brasil fala castelhano pro América Latina, né? Mas o idioma é o espanhol, né? E aí era gostoso, nossa, eu curtia ouvir as histórias lá deles, né?
Ah, que legal, Jorge. Foi ótimo falar sobre a música, né? A gente tem alguns podcasts sobre filmes, porque também filmes e viagens tem tudo a ver, inspira, faz a gente querer conhecer aqueles lugares. Eu acho que a música também tem, é o nosso primeiro episódio, assim, falando sobre música e viagem. Eu acho que estava faltando isso no podcast, porque eu já falei em algum dos episódios que quando eu cheguei na Itália, eu o tempo todo falta alguma coisa, que não é possível, falta alguma coisa. Até que eu falei, falta a música tocando, porque a gente vê tanta imagem da Itália com a música de fundo, e você chega lá e não tem a música italiana tocando. Muito pelo contrário, tinha muita música americana tocando, e aí, sabe, quando a imagem não casa com a... Você sabe que é uma coisa interessante, em termos de música? Por exemplo, se você correr o dial das rádios FMs ou AMs aqui, dificilmente você vai ouvir uma música latina, muito difícil. E quando põe, eles vão pôr uma música assim de 10 anos atrás e tal. Qual é a dica para conseguir ouvir música atualizada, boa? Olha, pois boa também, é uma pena que eu não estou no ar, né? Eu fui meio que convidado a sair do ar, porque a rádio mudou o perfil. A rádio imprensa, ela tinha um perfil de abrir para várias culturas. Então você tinha programa japonês, italiano e tal, então era bem legal. Hoje a rádio descobriu que o forró dá dinheiro. Né? Então ela foi aos poucos eliminando essa parte, vamos dizer assim, mais erudita e popularizou o forró. Hoje a rádio imprensa ela é talvez uma das 10 com maior audiência da cidade em função do forró. Então não tem como voltar. As outras estações não dão abertura. Eu corri atrás. Tá? Não dão abertura. E as que me deram assim uma esperança, na época era a Rádio Eldorado, deu uma esperança. Ela queria um patrocínio mínimo na época, assim, mais de 10 vezes do que eu conseguia para fazer o meu programa na outra rádio. Então aí hoje a dica que eu posso dar para vocês como referência são as rádios online. Tá? Por exemplo, La Mega de Nova York. Tá? Então, se vocês procurarem lamega.com, uma rádio latina, e o legal de Nova York é que, por exemplo, você está ouvindo um Ricky Martin, La Mega está tocando a música dele em espanhol, e daqui a pouco você está no carro, e daqui a pouco você está ouvindo a mesma música dele em inglês, né? E assim são vários artistas que são residentes, porque os latinos migram muito para os Estados Unidos, principalmente para Nova York, os grandes nomes, por causa da capacidade técnica. Então, nos países deles, eles têm dificuldade para gravar e facilidade nos Estados Unidos. Então, eles vão muito para os Estados Unidos e lá eles acabam ficando. Né? Como uma dica, você falou de filme, um referencial muito legal, bacana para vocês. Não sei se você já ouviu falar de um filme chamado Calle 54. Procura esse filme, ele está fácil no YouTube. É a trajetória de vários artistas latinos. Eles fazem os depoimentos, põem partes das músicas tocando. Maravilhoso. Essa é uma referência de música latina até hoje, né? Que ótimo. E para encontrar você nas redes? Eu nas redes? Tem Instagram? Atualmente só pelo Instagram. E o meu Instagram eu mantive o nome do meu programa de rádio, Programa Fiesta, tudo junto. Programa Fiesta. Programa Fiesta. E a gente está lá, né? Hoje eu coloco muita coisa árabe, os vídeos curtos, né, que o Instagram proporciona. A gente divulga uns roteiros de turismo, de viagem para os países árabes, né? Faço de vez em quando as minhas incursões aí pelo mundo latino, pela Europa, né? Eu gosto muito de Itália. A minha formação de escola, eu sou do Colégio Dante Alighieri, né? Eu comecei aqui pelo Dante, então minha influência italiana é alta.
E eu vou dar me permite aí mais uma só para os teus ouvintes, né? Em função de eu ter estudado desde pequeno no Dante, eu sou, óbvio, palmeirense. E eu, por ser palmeirense, nós íamos todos moleques assistir todos os jogos do Palmeiras. E naquela época nós levávamos bandeiras, né? As bandeiras eram grandes. Então nós éramos menores de idade com bandeiras grandes, então não cabia em carro, não cabia em ônibus, ninguém levava a gente. Nós íamos a pé. E eu junto com mais uns 5 ou 6, fomos convidados pelo Palmeiras a montar uma torcida. Então, a TUP, torcida uniformizada do Palmeiras, eu sou um dos fundadores. Hoje é meio gol contra, né, falar de torcida, mas naquela época eu sou um dos fundadores, o meu nome está lá eternizado na sala de troféus do Palmeiras, é mais essa. Mas que legal, eu te agradeço muito topar participar aqui do podcast, compartilhar essas histórias. Tem muitas histórias das histórias, com certeza, mas eu acho que já deu para ter um gostinho aí de como a gente pode ir muito além das culturas, né? Além da gastronomia e dos destinos, mas também se apaixonar pela música de cada lugar. Muito gostoso, obrigado aí pela poder participar com você, de contar um pouquinho aí da minha trajetória, né? E vamos em frente. Se você gostou dessas dicas, curte e compartilha com os amigos. E se você precisa de um roteiro personalizado, uma ajuda para planejar sua viagem, pacote, indicação de agência, guia, entre em contato que a gente faz todo o possível para facilitar o teu planejamento de viagem. E a gente agradece novamente a Bancorbras, uma empresa na área de turismo, que tem o Clube de Turismos da Bancorbras, que se você não conhece, rola no feed para escutar, porque é uma forma ótima de planejar viagens com opções de diárias de hotéis no mundo todo. E o episódio com o Cadu traz dicas maravilhosas. Esse episódio tem também o apoio da Mosalíngua, que é um aplicativo em versão mobile e web, focado em frases e palavras, que te permite dominar o essencial de um idioma em 3 meses. É muito bacana e é ótimo para poder viajar com segurança e desfrutar um pouco mais da viagem. Cria sua conta no Mosalíngua e testa o conteúdo premium gratuitamente durante 15 dias. Tem o link aqui na bio e um post no blog. E acompanhe as nossas viagens pelo Instagram, @maripelomundo.blog e @podcast_maripelomundo, ou entre em contato pelo e-mail maripelomundo@gmail.com ou WhatsApp, que a gente vai ficar à disposição para ajudar você a realizar seu sonho de viagem.